Olá, irmãos, em Cristo Jesus, eu sou o pastor Búria Cristóvão. Seja bem-vindo ao nosso canal Pregação pela Palavra. Quero compartilhar com você, nessa feita, o esboço de pregação. Quero pedir a você que ainda é inscrito, se inscreva-se no nosso canal para que o nosso conteúdo possa crescer mais. Não esqueça de compartilhar e também ative o sininho, deixe seus comentários. Quero ler a palavra de Deus que se encontra no livro de Efésios, no capítulo de número 6 e o versículo número 10 por diante, até o versículo número 18. Quero ler, o título da leitura tem As Armaduras de Deus. Dos demais irmãos meus, fortalecer no Senhor, na força do seu poder, revestir-me de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astúcias ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne, mas sim contra os principados e contra a potestade, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Portanto, tomai toda as armaduras de Deus, para que possa resistir o dia mau, e havendo feito, ficai firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, em toda súplica e do Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aqui está, querido, um dos textos muito familiar de todos nós que somos pregadores da palavra de Deus. Eu quero trazer como tema desta palavra o seguinte: como vencer a batalha espirituais. É bem verdade que muitos pregadores têm pregado sobre esse texto aqui. Olha, todos nós estamos no conflito espiritual. Este conflito é uma realidade inevitável, que o crente está engajado contra o mal. Esta batalha não é uma batalha comum. Não, senhoras e senhores, não, queridos que estão aí assistindo esse vídeo, mas é uma realidade inevitável. Este conflito não é comum, é um conflito espiritual. A Bíblia diz, no livro de 1 Coríntios capítulo 14, e o versículo de número 8, se a trombeta dessolir de certo, quem se preparar para a batalha? Estamos numa batalha. Olha, quando nós lemos também no livro de 2 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1 e versículo 4, que diz que nenhum soldado em serviço se embarace, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Estamos numa guerra, sim, e esta guerra não é uma guerra qualquer, não é uma guerra comum, é uma guerra espiritual. Quando nós lemos também 2 Coríntios capítulo 10 e versículo 4, diz assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Olha, queridos, quando nós lemos a palavra de Deus, aqui nesse texto, vamos descobrir que o crente de Jesus, todos nós, com o Filho de Deus, devemos aprender que a nossa vida como crente é uma guerra espiritual. Todos nós, como filho de Deus, aprendemos que a vida cristã é uma guerra. Satanás, com as suas hostes, também quer impedir, destruir a alma de Cristo. Querem colocar
crente fora da batalha. O diabo quer nos colocar fora da batalha, mas quando, queridos, e quanto mais o crente ele se envolve na obra de Deus, mais ataque ele terá do inimigo. Quer dizer que nenhum de nós somos capazes para guerrear, para pelejar, mas eu quero dizer que a guerra, essa peleja, não é nossa, é de Deus. Estamos no campo de batalha, estamos no campo de batalha espiritual contra as forças satânicas. E precisamos, queridos, ser fortalecidos. Ninguém poderá lutar enfraquecido. Por isso que Paulo aconselhou os irmãos de Éfeso com muita precisão, dizendo demais, irmão meu, fortalecer do Senhor na força do seu poder. Olha, mas como vencer esta guerra? Só podemos vencer quando estamos fortalecidos com o poder do Espírito. É o poder do Espírito que nos dá força, que nos prepara para vencer essa peleja. Todo crente lutador deve conhecer as armaduras de Deus, que é o equipamento pessoal da guerra. Olha, quando nós lemos o versículo de número 17, veja o que diz a palavra: tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que era a palavra de Deus. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que era a palavra de Deus. Olha, sem revestimento não haverá como vencer a guerra. As armaduras de Deus, precisamos estar revestidos com todas as armaduras de Deus. Olha, o verbo revestir significa literalmente vestir-se. Quero fazer uma ilustração para você. Olha, eu estou vestido com esse paletó, mas quando eu tiro, eu fico apenas vestido. Mas quando eu torno a vestir, agora eu estou revestido. Assim somos nós, precisamos estar revestidos com todas as armaduras de Deus e estar firme contra as astúcias do diabo. Precisamos estar, queridos, só vamos vencer a guerra se estivermos revestidos. Sem a preparação para a guerra não haverá vitória. A capacitação recebe na oração e no jejum. O instrutor da capacitação é o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode nos capacitar. Por isso que Paulo disse nos demais irmãos meus, fortalecer no Senhor da força do seu poder. Olha, sem capacitação não haverá vitória, não. Só capacitado com o poder de Deus é que poderemos vencer a peleja. Olha, sem capacitação não haverá. Me faz lembrar de Davi. Quando Davi foi ungido rei de Israel, a Bíblia diz que quando os filisteus souberam que Davi foi ungido rei de Israel, diz que eles subiram para atacar Davi. E a Bíblia diz que, sabendo Davi isto, Davi agora consulta ao Senhor. E Deus disse: vai, Davi, eu serei contigo. Que a Bíblia diz que quando Deus consultou Davi, Deus disse: vai, Davi, e eu serei contigo. E a Bíblia diz que Deus deu vitória a Davi, deu uma estupenda vitória ao homem de Deus. Mas a Bíblia chega a dizer e diz que os filisteus chegaram a
pelejar outra vez contra Davi, atacou outra vez Davi, e a Bíblia diz que Davi, sabendo já o segredo da vitória, a Bíblia diz que Davi desceu a fortaleza, e lá ele consultou outra vez o Senhor: desço ou fico? Deus disse: não, Davi, fica, tu vai ficar só, rodeando pela copa das amoreiras, e quando tu ouvir o estrondo de guerra, sai a peleja, e eu serei contigo. E a Bíblia diz que assim Davi fez. Davi esperou. Assim somos nós, queridos. O que é que eu aprendo com isso? Aprendo que na peleja precisamos orar. Sem oração e jejum, jamais seremos vitoriosos nessa guerra espiritual. Precisamos orar e vigiar, ser sóbrio como nunca. Vigiai e orai, porque não sabeis o dia da tentação, porque na verdade o Espírito é forte, mas a carne é fraca, disse Jesus. Olha, precisamos estar preparados. Sem capacitação não haverá vitória, querido. Precisamos estar preparados. Se nós não estivermos preparados com o poder do Espírito Santo, vamos ser decepcionados. Lembra dos discípulos? Os discípulos, a Bíblia diz que o homem, o pai, chegou atrás do Espírito de socorro e disse: Senhor, socorre meu filho. Olha, ele sempre cai à água. Ele veio a teus discípulos para expulsar e eles não conseguiram. E aí sou geração incrédula e perversa, diz para os discípulos: até quando sofrereis, traz aqui. E a Bíblia já expulsou o demônio do garoto, aquele espírito que a vez diz que impelia ele para ir para a água e o fogo, mas naquele momento Jesus curou aquele menino, e depois Jesus ter curado, disse: chegar em particular, e disse: mestre, por que não podemos expulsar? E Jesus disse: olha, esta casta de demônio se sai se não for com oração e jejum a Deus. É preciso estarmos preparados, querido. Os discípulos foram decepcionados. Eu imagino eles cabisbaixos, frustrados. Jesus deu a receita para eles: em meu nome expulsarão os demônios. Olha, estamos no campo de batalha. E o inimigo a seres enfrentado são, primeiro, o diabo; segundo, principado; terceiro, protestades; quarto, hostes espirituais da maldade. Eu quero dizer que a cilada do inimigo são muitas. Ele amarra, ele controla, ele escraviza. Precisamos, como nunca, ser revestido de poder para vencermos a batalha espiritual. Precisamos, queridos, estar preparados como nunca. Eu quero dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades de lugares da maldade. Precisamos estar preparados, mas Jesus nos deu poder e autoridade para vencer. Ele disse: eis que vos deu poder para pisar serpentes, escorpião e toda a força do inimigo. Precisamos estar, queridos, preparados. Como vencer a batalha espiritual? É preciso estar revestidos com o poder do Espírito. É preciso estar fortalecido com o poder do Espírito. Olha, querido, eu quero dizer que quando Jesus falou sobre serpente e escorpião, conheceis que vos deu poder para pisar serpente e escorpião, Jesus, ele estava falando sobre inimigos espirituais, poderes satânicos, forças espirituais da maldade. Na Bíblia temos, na Bíblia, o significado simbólico e figurativo de Satanás, de serpente e escorpião. Olha, na Bíblia, querido, o significado. Na Bíblia